Olá, seja muito bem-vindo ao meu quadro News. Nessa semana temos notícias quentes a serem comentadas. Uma delas é a cadeirada do Datena no Pablo Marçal, né? E eu já quero começar, porque eu fiz um vídeo sobre isso no meu Instagram, apenas falando algo que o próprio Pablo Marçal disse em entrevista, sem colocar opinião nenhuma, parafraseando ele. E, obviamente, estou sendo julgada, né, escorraçada, e olha que eu não dei opinião nenhuma, né, mas eu já quero, de início, antes de fazer qualquer tipo de consideração, de explicar, de comentar sobre, de discorrer sobre o assunto, eu quero te dizer que o que eu vou comentar aqui são questões meio que técnicas, tá? Sem opinião. E nem quero te dar a minha opinião. Eu só quero dizer o que é uma realidade, o que é uma verdade no Brasil sobre esse assunto, né? Tão polêmico, tão falado e que fala tanto sobre esse momento de Brasil que a gente vive, né? O que a gente tem é uma eleição para a Prefeitura de São Paulo, uma das cidades, a cidade mais poderosa no Brasil, com um PIB absurdo, cidade que carrega o país nas costas, né? Onde tem aí grandes indústrias, onde tem aí sedes de grandes empresas, pessoas poderosas, volume de dinheiro, né, enorme que circula ali dentro daquela cidade, é um grande poder. E é uma pena que um debate político se torne um grande circo, né? Tanto pelos candidatos, que não falando do Pablo Marçal agora, pelos candidatos que estão concorrendo, que eu acho todos uns belos incompetentes, né? Quanto pelo que o Pablo Marçal tá fazendo, pela estratégia dele. E aí eu não tô dando uma opinião, tá? Eu acho que tem muita... Se fosse a minha sorte do dia, do mês, se bobear do ano, é não ter que morar em São Paulo pra ter que escolher em quem eu ia votar, tá? Essa é a minha sorte. Mas se eu tivesse que escolher ali, talvez sim eu encontrasse pessoas piores do que o Pablo Marçal e ele ainda seria uma boa opção. Mas não tô dizendo que ele é a melhor opção e o meu ponto aqui é dizer que aquilo tudo é um grande circo e que ele deixou claro, então não é uma opinião da Ana, ele falou isso em entrevistas, que o grande objetivo dele era gerar 8 eventos de grande polêmica, né? Ele pedia, esperava que grandes eventos polêmicos acontecessem para que ele furasse a bolha. E pessoas que nunca haviam ouvido falar nele, né? Pessoas que nunca tivessem ali, conhecessem a história, quem ele é, porque ele vive de uma bolha de um assunto de quem é de marketing digital, né? De pessoas que participaram de um certo grupo. E esses eventos polêmicos onde ele sai absolutamente tudo é exatamente o que ele procurava para furar essas bolhas, pessoas que nunca tinham ouvido falar, conhecerem, irem até o perfil dele e lá ele venderia uma imagem e conseguiria captar pessoas que antes não conheciam em eleitores. Então, assim, não é a opinião da Ana, tá? É um fato. Ele falou isso. Ele falou, é muito fácil você convencer pessoas. O que você precisa fazer é sair em todos os lugares e deixar o seu nome na cabeça delas, né? E ele sabe fazer marketing digital muito bem. Hoje, todos os negócios estão na internet, inclusive a política. Ai, vamos parar com isso, é errado. Não, é um fato. O mercado mudou, a realidade mudou. Algumas pessoas se beneficiaram disso, outras não. Umas pessoas você vai achar a estratégia delas correta, outras você vai achar a estratégia delas incorreta, né? Os fins não justificam os meios, mas ele pedia para isso, né? Então, se você fosse ver ali dentro dos debates, era muito claro que ele queria desestabilizar os colegas, né? E aí cabia aos colegas não se desestabilizarem, mas muita gente não consegue ter esse controle emocional. E o objetivo dele era realmente mostrar que as pessoas revelassem o seu lado negro, né? Então, assim, se é certo, se é errado, não quero expor aqui o que eu penso, tá? Já disse que não é o meu objetivo deixar a minha opinião, mas sim dizer que foi premeditado tudo o que aconteceu, né? E o que eu tenho a lamentar é que não só nessas eleições, mas também em outras, acho um lamentável nível de política, de propaganda política no Brasil, né? Eu tive recentemente na Riviera Francesa e tinham alguns lugares ali falando, né, como se fosse de partidos, de pessoas de terno, né? Um nome, venha conhecer um projeto, né? Venha para... É outro patamar, outro nível de demonstração de competência. Não é essa patifaria, né? Os nomes dos candidatos para vereador, gente. Como que você acredita que uma cidade
O município vai viver de jujuca, teteco, mimico, não sei quem, da pipa, do gás, da água. Isso só prova o nível que a gente tem hoje de pessoas que a população se considera, né, para ocupar esses cargos. E são pessoas que deveriam ter experiência em gestão, deveriam saber o que estão fazendo. Afinal, elas estão ajudando a cuidar de algo que é muito maior do que uma empresa. Por que uma empresa tem processo seletivo? Por que uma empresa confere competência de um candidato? E para assumir uma cadeira para cuidar do povo, aceita-se tanto incompetente, aceita gente, né, que vai pela troca ali de favores, que vai pela popularidade e não por suas competências. Mas esse é o nível do candidato também. O nível do candidato é o nível do eleitor também, era o que eu queria dizer, né? O eleitor elege esse tipo de pessoas, por isso que o nível cai tanto. Mas queria deixar essa reflexão para ver se fica aí minha contribuição para o mundo de que a gente deve tentar ser um pouco mais exigente quanto aos nossos candidatos, para ver se para de funcionar fazer baixaria para tentar se eleger. E por incrível que pareça, eu não tô falando só dos debates de São Paulo, tô falando de como um todo. Isso já era uma coisa que estava entalada aqui, né? Eu sou uma pessoa muito tendenciosa a gostar de política, sempre me interessei pelo assunto. Mas enfim, essa é a minha contribuição. Provavelmente serei julgada também, já peço desculpas, não tô nem pra esquerda, nem pra direita, nem pra centro, nem contra, nem a favor do Pablo Marçal. Tava gostando muito dele, mas acho que me desagrada todo o debate, ver o que ele tá fazendo, uma grande palhaçada. Isso também não me faz muito bem, mas também não tô dizendo que se eu tivesse lá não votaria, não sei quais são as outras opções. Então, assim, vou tentar, quero não ser julgada por você, se possível. E vamos passar para a próxima pauta. Essa semana a gente tem Super Quarta, amanhã a gente tem reunião do Copom para decidir Selic, e a gente vai ter aí um aumento da taxa Selic 0,25 pontos percentuais, é o que o mercado está prevendo, tá? Isso mostra aí que, pelo visto, o Copom tá entendendo que a inflação vai subir. É algo que eu já tô prevendo, assim, se você me acompanha aqui, você está sabendo já há um tempo, né? A pedra tá cantada, digamos assim. Isso é só prova real de que a gente vai voltar para uma alta de inflação por vários motivos, vários contextos. Não adiantou nada o Lula ficar tentando pressionar para baixo. Na verdade, o que vai acontecer, provavelmente, é que ela vai subir e, na melhor das hipóteses, aí manter. Né, mas eu acredito sim que vai subir 0,25, que é o mercado está esperando. A gente também tem Fed, decisão da taxa de juros do Fed. É provável que eles mantenham a taxa, tá? Reduzir é algo que seria muito difícil de acontecer, só aconteceu antes da pandemia. O que a taxa do Fed significa para o Brasil, tá? Quando o Fed mantém ou aumenta a taxa de juros, os títulos americanos valorizam. E o mundo quer investir nos Estados Unidos, né? Comprando títulos públicos. Títulos públicos da nação mais poderosa do mundo. Então, eles querem investir na renda fixa americana, né? Então, a renda fixa se torna mais atrativa, assim como é no Brasil também, né? Mas a renda fixa lá vai se tornar mais atrativa se subir. E o dólar, as ações das bolsas realmente ficam menos atrativas, né? Geralmente, o dólar também, quando tem um aumento, ele se desvaloriza. Quando o oposto acontece, né? Ele se desvaloriza. Então, tem muita gente que acredita que vai haver uma redução. Acho improvável. Acho que o que vai acontecer é eles manterem a taxa do Fed. E isso mostra que eles podem estar um pouco preocupados com o crescimento do país, com o desenvolvimento, não com a inflação, mas sim com o crescimento da economia. Né? A gente fica aí atento. No Brasil, isso influencia muito pelo dólar, né? Pelo como isso pressiona a nossa moeda frente a eles. Gosto de investimentos internacionais, tá? Quem interessar possa, mas acho que funciona para carteiras mais robustas, acho que não é para qualquer um. E acho que tem muita gente que se ilude entrando nesses sites aí, né? Que você faz investimento internacional, mas que na verdade você só tem um indexador. Se você precisar sair do país, você não vai comer nada em dólar lá, você não vai poder sacar o seu dinheiro. Então é preciso de muita atenção, muito cuidado, porque tem gente que acha que tá querendo fazer o certo e tá fazendo errado, né? Isso é muito comum em todos os contextos financeiros. Então, falando em investimento internacional também, te convido aí, se você tiver demanda seja na parte de organização financeira, de planejamento estratégico dos seus investimentos da sua vida, a me seguir e também a me acompanhar no meu YouTube, nas minhas outras redes. Espero que você tenha gostado. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.